Glória a Deus. Paz para todos, amém? Pode tomar o seu assento. Que bom que você veio esta noite, nesta casa de pão, né? Belém, casa de pão. Nesse momento eu gostaria de conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Levante a sua mão assim. Tem alguém? Glória a Deus. Não temos? Que Deus abençoe. Ali, tem uma irmã ali, ó. Glória a Deus. Alguém vai levar lá uma revistinha para ela. Que bom que você veio, viu? Seja bem-vinda, Deus abençoe você, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da irmã? Glória a Deus. Aleluia, que bom. Deus é poderoso, amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estarmos aqui adorando. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, né? Afinal de contas, eu sou membro aqui também. Né? Graças a Deus, pastor João, pela oportunidade, pastor, na pessoa do pastor Laí, os demais pastores, né? Você que já me cumprimentou aqui, já tem 2 meses que eu estou aqui, viu? 2 meses, já estou velho já. Glória a Deus por isso, obrigado pela recepção, os pastores, os membros, o pastor João que tem sido uma bênção na nossa vida, glória a Deus, e pesou muito em vir para cá, congregar aqui nesta igreja, porque é um homem de Deus, um homem que eu conheço já há algum tempo, né? Conhecia de ouvir falar, de vista. A primeira vez que eu vim aqui era em outro lugar, numa escola de sabedoria que teve aqui, né? Que o pastor, saudosa memória, não lembro, um americano que estava aqui, o nome, fugiu a memória agora. Não foi Mike Murdock, não, foi um outro, um senhorzão que, quando ele falava, ele não precisava nem falar muito, né? O Espírito Santo descia, foi uma benção. Uma escola de sabedoria que teve, foi muito bom, e aquilo foi um divisor de águas na nossa vida. Eu vim conhecer o pastor João através do pastor William Miranda, e agora estamos aqui, amém? Está comigo aqui o Daniel, para todos, para mim é paixão, meu paixão, né? Meu filho mais novo, herdeiro das dívidas. Eu tenho uma outra filha já casada, a Andresa, está em Brasília. Ela falou que ia me assistir lá de Brasília. Você que está na internet nos acompanhando, que Deus te abençoe. Amém? Se você é membro daqui, você deveria estar aqui, né? Já vai aí um puxão de orelha. Eu não sou pastor da igreja, mas se você é membro, poderia estar aqui. Né? Está aqui com a gente. Eu aconselho você a ler depois Isaías capítulo 6. Né? A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. E o que acontece ali? Isaías decidiu ir ao templo no ano que perdeu seu parente, nos dias que perdeu seu parente. E nessa decisão de vir à casa de Deus, Isaías saiu dali, um dos maiores profetas messiânicos que nós já vimos na Bíblia Sagrada. Então, vir à igreja faz toda a diferença. Não perca a oportunidade de estar na casa de Deus. Porque é no momento, num abrir e fechar de olhos, que Deus te abençoa. E aí você está aqui, e se você não estiver aqui, você perde a bênção. Então venha para a casa do Senhor, porque isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, eu mandei o tema. Deve colocar ali daqui a pouco. Gênesis 26, nós temos um tema da campanha, que é recebendo a direção de Deus, né? Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E eu queria falar sobre, nesse capítulo 26 de Gênesis, obediência para seguir a direção de Deus. Vou repetir, obediência para seguir a direção de Deus. Porque não adianta apenas receber a direção de Deus, tem que ter obediência para seguir essa direção. E muitas vezes Deus nos dá a direção, o que fazer, e a gente, muitas vezes desobedientes que somos, não seguimos e quebramos a cara. Então é preciso ter obediência, e nós vamos aprender com um homem aqui fantástico, que é o cara assim, símbolo de obediência, que foi Isaac. Né? A campanha recebendo a direção de Deus, e eu lembro muito aqui quando eu vi esse tema, recebendo a direção de Deus, quando Deus chama Abraão. Ele diz, Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E interessante que se terminasse o culto aqui hoje, eu falasse para o pastor Alaí, pastor Alaí, vamos ali comigo. A primeira coisa que ele ia perguntar é aonde? Porque essa é a primeira pergunta que vem na nossa mente. Mas Abraão, ele não perguntou para Deus para onde ia.
ele apenas deixou tudo e seguiu a Deus. Né? Que possamos também aprender dentro desse tema com Abraão. Eu vi aqui que a primeira mensagem que foi pregada aqui, dia 15/1, a pastora Tânia pregou aqui sobre guiados pelo Senhor. Ela usou até interessante o GPS, né, do nosso carro, que às vezes a gente usa para chegar a algum lugar. Eu não estava aqui, eu peguei um pouco pela internet. E a segunda passada, a pastora Inês pregou sobre só saímos do cativeiro através da oração. E hoje eu gostaria de continuar aqui na campanha Obediência para seguir a direção de Deus. Nós vamos aprender um pouco aqui sobre obediência de Isaac. Isaac era extremamente obediente a seu pai. A Bíblia fala e relata sobre a história de Isaac. Ele era obediente a seu pai. Tanto é que o Gênesis capítulo 22, você vai ver a obediência de Isaac. Ali naquele tempo, quando foi feito ali, aquele momento na vida de Abraão e Isaac, Isaac tinha mais ou menos 20 anos de idade. E a Bíblia diz que Abraão pega, no capítulo 22 de Gênesis, pega 2 servos, pega cutelo, pega lenha, pega fogo, e o sacrifício seria Isaac. E ele segue para o monte, para o Moriá, onde seria o sacrifício. E Isaac obedece ao seu pai. Lá pelo meio do caminho, Isaac pergunta: pai, estou vendo aqui cutelo, porque Isaac sabia, acompanhava o seu pai no seu sacrifício, sabia que estava faltando alguma coisa ali. E aí vem aquela pergunta: e cadê o sacrifício, o cordeiro? E aí tem a frase de Abraão, né? Deus proverá para si o cordeiro. E interessante que você vai ver lá no finalzinho que Abraão prepara o altar, amarra Isaac, porque a Bíblia diz que colocou ele sobre o altar, mas Deus bradou do céu e aí veio o cordeiro e ele pôde oferecer o sacrifício. Então eu vejo que Isaac era extremamente obediente a seu pai. Isaac tinha 20 anos, irmãos. Abraão tinha 100 e poucos anos. Imagine, se ele não fosse obediente ao seu pai, Abraão nunca ia pegar. Quando Abraão virasse para ele e falar: você que é o sacrifício. Eu vou ter que te amarrar, vou colocar nesse altar, e aí você vai ser o sacrifício. Ele, se fosse um filho desobediente, ia embora. Por muito menos os nossos filhos nos deixam na mão, muitas vezes. Então Isaac era extremamente obediente a seu pai Abraão. Isaac seguiu seu pai. Isaac é exemplo de filho obediente. E agora no capítulo 26 de Gênesis, iria aprender a ser obediente a Deus. Isaac aqui começa a aprender a ser o caminho da obediência a Deus. Agora sobe de nível, né? O nível agora é obediência a Deus. Mas ele já tinha aprendido a ser obediente a seu pai. Então ele agora vai ser obediente a seu Deus. Isso aqui serve para a gente. Você que é pai, você que é filho, seja obediente aos seus pais. Isso é princípio, né? Obedecer pai, obedecer mãe, para que você vá bem, para que te vá bem, para que você tenha uma vida abençoada. Seja obediente aos seus pais. E pais, ensinem os seus filhos a serem obedientes a vocês. E também obediente à voz de Deus, aquilo que Deus tem para eles. Que seus filhos sejam filhos obedientes. Eu ensinei os meus filhos no caminho do Senhor. Eu tenho 26 anos de casado. Os meus meninos, eu casei muito cedo. Um tem 25, e o Daniel 23. Fez 23 esse ano. Esse final de ano, 2022. Então, eu fico vendo... hoje, o Daniel, ele me acompanha em alguns lugares sem eu nem precisar. Ele veio para cá hoje, eu não precisei falar: Daniel, você vai comigo. Ele me acompanha, porque eu ensinei ele nos caminhos do Senhor. Eu levava ele para a escola dominical, todos os dias. E não tinha desse negócio de dar birra e ir embora para casa no meio do culto, não. Tinha que ficar até o final do culto. E se tem uma coisa que minha esposa promete e cumpre, era quando eu falava com ele, se pisasse na bola, cumpria a promessa. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo, irmãos, filhos, muitas vezes meninos Nutella, que às vezes o filho de 3 anos, 4 anos já guia o pai. Sabe por que isso? Porque quando chega no mercado ou quando chega no restaurante, você senta ele na cadeira que ele quer sentar, você pergunta para ele o que ele quer comer, e aí ele cresce com isso. E aí muitas vezes você vai ter trabalho lá no futuro. Às vezes ele bate no seu rosto, você acha bonito. Isso é bonito, né? Mas ele vai crescer, e ele vai crescer com essa mentalidade que pode bater. E aí quando ele estiver grande, ele vai bater mesmo. Por quê? Porque você não ensinou quando era pequeno.
Então a Bíblia diz, Provérbios 22, 6, nós ouvimos aqui ontem o pastor Wagner falando, ensina o caminho no caminho se deve andar, e que quando ele crescer não se desviará dele. Filho, seja obediente ao seu pai. Deus estava agora trabalhando na vida de Isaac, para levá-lo ao nível de excelência, através da obediência. E aí o versículo 1 do capítulo 26 diz assim, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Houve fome aqui na terra de Canaã, e Isaac foi para Abimeleque, lá em Gerar, para quê? Para fugir da fome. É um meio de sair do problema, de fugir do problema. E a gente vê também que em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10, Abraão, seu pai, passa por uma fome parecida. A terra onde Abraão estava também passa por uma fome parecida. E a Bíblia diz lá que Abraão foi para onde? Para o Egito. Mas aqui a gente vai aprender que Isaac não seguiu os caminhos do seu pai Abraão, porque Deus lhe deu uma outra direção. E aí ele vai para um outro lugar, ele vai para Gerar. Ele vai conviver no meio dos filhos teus, na tentativa de resolver o problema. E aqui eu faço uma observação. Abimeleque aqui era um título do rei dos filisteus. Era título, assim como Deus é título, assim como Faraó é um título. Aqui, Abimeleque também era um título dado ao rei dos filisteus. E agora Deus começa a ensinar Isaac através de uma crise que ele estava vivendo. Porque a crise é um excelente ambiente para Deus nos ensinar algo. Se tem um ambiente que Deus gosta de nos ensinar, é na crise, é na dificuldade, é no problema, é na tribulação, é na provação. A gente entra nela e sai muito melhor do que a gente entrou, porque o propósito de Deus é só nos ensinar algo com isso tudo que está acontecendo. E assim na vida de Isaac não foi diferente. Por quê? Porque Deus tem algo a nos ensinar sempre na crise. Pode ficar tranquilo, irmão, essa luta não vai te matar, essa crise não vai te destruir, e só veio na sua vida, na minha vida, para te aperfeiçoar, para forjar você, para fazer você melhor, para que você reconheça quem é Deus e quem Deus é na sua vida. Então fique tranquilo, porque você entra já na batalha sabendo que vai sair dela vitorioso, porque nós temos um Deus que é muito poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Por isso nós não devemos nos preocupar, apenas adore ao Senhor, apenas louve ao Senhor, apenas glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Ah, pastor, mas está tudo ruim, está tudo indo de mal a pior. Adore ao Senhor, venha para a casa de Deus, venha para o culto de segunda-feira, proste, cante, adore, glorifique o nome do Senhor, porque Deus está te ensinando algo com isso. Eu tenho certeza disso. Você não vai sair daí como entrou, porque Deus ele é poderoso. E lições aqui que eu aprendo sobre obediência, sobre obedecer, para sair da crise. Primeira lição que eu aprendo: tenha comunhão com Deus. Na crise, tenha comunhão com Deus. Comunhão é fundamental, ou comunhão com Deus é fundamental para que você saia dessa crise vitorioso. Comunhão com Deus. Sabe por que isso, irmão? Porque a primeira coisa que acontece quando alguém passa por uma dificuldade é se afastar de Deus, quando na verdade ele deveria se aproximar de Deus. Você já viu alguém dizendo assim: ah, agora o que me resta é orar. Não, oração deveria ser a primeira atitude. A oração deveria estar em primeiro lugar. Mas aí a gente procura resolver o problema, assim como Isaac procurou resolver o problema aqui. Estava com fome, vou para onde tem comida. E aí ele desce para Gerar, ao invés de pedir a Deus direção. Assim foi também na vida de Abraão, porque a gente é homem e a gente é falho. Mas aí Deus dá uma direção para Isaac. Por isso, quando a luta chegar e bater a sua porta, dobre o seu joelho, ore a Deus, faça o que Mateus 6,6 diz, né? Entra no seu quarto, dobre o joelho, ore a Deus, que o seu Deus que te vê em secreto te recompensa, o seu Deus que te vê em secreto te abençoa, o seu Deus que te vê em secreto vai abrir uma porta, vai tirar você dessa dificuldade. Ore a Deus, tenha intimidade com Deus, busque a Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo, mas eu preciso ver, Senhor, para continuar te servindo e adorando a Ti. A gente vê aqui nesse capítulo 26 que Deus aparece duas vezes para Isaac. A primeira vez é para confirmar as promessas, no versículo 2,
E lá no versículo 24, ele dá uma outra direção para Isaac, também confirma outra vez as promessas. Porque Deus é assim, Ele confirma as suas promessas na nossa vida de tempo em tempo, para que a gente não pereça no meio do caminho. Abraão é exemplo de fé, Isaac é exemplo de obediência, e Jacó é exemplo de enganador, né? Usurpador, aquele que... camarada traíra. Mas interessante que quando Deus se revela para Isaac, ele diz, ou lá na frente, quando Deus se revela para o povo de Israel, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o pai na fé, eu sou o Deus de Isaac, o filho da promessa, obediência, mas eu também sou o Deus de Jacó, o usurpador, ou seja, eu também sou o Deus do Júnior, eu também sou o Deus do Daniel, eu também sou o Deus do homem que é falho. Deus, Ele é poderoso, irmão. Se você está aqui, pode ficar tranquilo, Deus é o seu Deus também. Ele está contigo. Pastor, mas eu errei, eu falhei, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus, Ele é Senhor. Não existe nada que você faça que o amor de Deus diminua na sua vida. Por isso também não existe nada que você faça que o amor dEle aumenta. Ele te ama e ponto. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que Deus não te ama, que Deus não te vê, que você está sozinho no caminho. Ei, isso é mentira do diabo. Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu escape, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu ajudador, Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer tudo na nossa vida. Ele é o Deus que abre porta, Ele é o Deus que fecha a porta, Ele é o Deus que cura, Ele é Deus que salva, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus e ponto. Não existe outro. Deus não entra numa briga com o diabo não, vou brigar aqui com o diabo para defender meu filho. Não, irmão. O diabo sempre vai se submeter à autoridade de Deus, e ele só vai até onde Deus permite. A gente vê isso na história. Vai ler lá o livro de Jó que você vai ver isso. Vai só onde Deus permite. Ele tem limite. Até para agir na sua vida, Ele tem limite. Então fique tranquilo. Seja e sirva a Deus. 2. Que eu aprendo aqui nesse texto: na crise, não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Está passando dificuldade? Não desças ao Egito. Sabe o que é Egito? Mundo. É a sua vida passada. É aquele momento, quando você está na crise, que você lembra lá do seu passado. Lembra do povo de Israel, quando estava na dificuldade, ele lembrava das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. Ah, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de sede, de fome. Não, lá no Egito é aquela coisa boa. O inimigo vai trazer na sua mente justamente essas coisas. Quando você estava lá no mundo, não acontecia nada disso. Quando você estava lá no mundo, tinha amigos que te ajudavam. Irmão, isso é mentira. É mentira. Mais uma vez o diabo, ele quer confundir a sua mente. Não desças ao Egito, permaneça firme naquilo que Deus te chamou. Permaneça firme, você vai ser vitorioso. Deus vai te abençoar. Na crise, não desças ao Egito nunca. A ordem de Deus era não descer ao Egito. E Isaac obedeceu porque ele era obediente. Vou nada descer ao Egito. Meu pai fez isso, quase quebrou a cara. Vou seguir a vontade de Deus. Mas aos olhos humanos, o Egito aqui era a melhor opção, porque o Egito era uma terra fértil. O Egito tinha comida à vontade, mas ele não desceu ao Egito, mesmo que os seus olhos olhem para o Egito, olhem para o mundo, e veja no mundo tudo vislumbrante, tudo facilidades. Não desças ao Egito, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Deus estava dizendo para Isaac: não repita o mesmo caminho de seu pai. Coloque sua confiança em mim e nas minhas palavras. Não repita os mesmos passos do seu pai. Isso muitas vezes acontece comigo e com você. A gente quer repetir os passos de pessoas que foram bem-sucedidas antes da gente. E aí a gente, quando chega no meio do caminho, quebra a cara. Isso acontece com o empresário. Não, meu pai fez isso, fez aquilo outro, e foi bem-sucedido. Eu vou seguir os passos do meu pai e eu vou ser bem-sucedido. Irmão, cuidado com isso. Peça direção a Deus. Como diz o tema aqui, peça direção a Deus em tudo que você vai fazer. Eu sou de uma época, minha avó, finada Maria Germana, que morreu em 90
92, sempre, antes de sair de casa, ela entrava dentro do quarto, mas ela não ia muito longe, ela ia numa cidade de 15 quilômetros mais ou menos, mas ela orava no quarto: Senhor, eu vou lá em Sobradinho, eu quero fazer isso, 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 e eu vou voltar, e quero que o Senhor me leve em paz, e me entregue em paz, para ir num lugar muito perto. Mas é o que acontece, os anos se passaram, 2023 chegou, e aí a gente entra no carro, faz qualquer coisa, vai em qualquer lugar, toma qualquer direção, qualquer decisão, e aí quando a coisa dá ruim, a gente corre para os pés do Senhor, e diz: Senhor, me ajuda, porque o Senhor fez eu entrar nisso. Meu irmão, você não pediu direção a Deus? Se a gente tivesse pedido direção a Deus, talvez não quebrava a cara muitas vezes. Então peça direção a Deus em tudo que você for fazer. Levantou de manhã: Senhor, o que eu vou fazer hoje? Eu quero que o Senhor me dê direção nesse negócio. Senhor, esse negócio vai ser muito bom, né? Vai entrar uma grana muito boa aqui, mas me dê direção nisso, me faça ver o que eu não estou vendo. E aí Deus vai te abençoar. E aí Deus vai fazer você prosperar. E aí você vai crescer na terra, assim como Isaac. Não desças ao Egito, aprenda a depender de Deus. Seguindo aqui, o que eu aprendo aqui? Tenha em mente as promessas de Deus. O versículo 3 e o versículo 4, Deus confirma as promessas que Ele tinha feito a Abraão para Isaac. E ali Ele diz ali, peregrine nessa terra, como nós aqui hoje, peregrine em Goiânia. Nós somos peregrinos em Goiânia. Peregrino aqui, eu estou aqui 7 meses, mas também sou peregrino. Trabalha, cultiva, cresça, prospere, né? Faça negócios, abra negócios. Peregrine na terra, eu vou te abençoar. Eu serei contigo, vou abençoar a tua semente, vou abençoar os teus filhos, vou abençoar aquilo que você fizer. Deus confirma essas promessas na nossa vida, para que nós não venhamos perecer no meio do caminho. Ele confirma as promessas: eu vou te abençoar, pode ir que eu vou te abençoar. O novo é muito estranho, parece que a gente não vai dar certo, e eu tenho muito medo da novidade muitas vezes, para vir para Goiânia. Meu Deus, eu pensei várias vezes, mandei currículo para a empresa, falei: se der certo, a empresa me chamar, nós vamos para Goiânia. A empresa chamou, deu tudo certo, aconteceu, e aí a gente veio para cá. Pedir sempre direção de Deus sobre isso, porque o novo é muito, para a gente, parece estranho, e eu tenho muito medo disso, mas tem que pedir direção a Deus. E aí Deus vem e confirma as suas promessas: eu vou te abençoar. Lembra de Josué, em Caleb? Josué capítulo 14, versículo 6. Caleb agora vai reivindicar a promessa para Josué. E a Bíblia diz que Caleb ali agora, ele tinha 85 anos. Meu irmão, 45 anos se passou, desde quando Deus prometeu através de Moisés, a promessa que Caleb e Josué iriam herdar a terra, ia possuir a terra. Mas agora, Caleb aqui não está um velhinho, cheio de doença, artrose, eu estou inchaço no joelho, dificuldade, coluna ruim, não. A Bíblia diz que Caleb vira para Josué e diz: Josué, pode me dar a terra, eu vou herdar a terra. Mas Caleb, você já está um velhinho de 85 anos, não tem problema. Se Deus disse que eu vou herdar a terra, eu vou herdar, eu vou subir. E lá na terra que ele ia herdar só tinha gente grande, gigante, eram os anaquins que estavam lá. Mas ele disse: a minha força é a mesma hoje como há 45 anos atrás. Irmão, confia na promessa que Deus fez. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que engane. Se Ele prometeu, vai acontecer. Mas isso é grande demais, isso é extraordinário demais, eu não vejo como acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, assim como prometeu o filho a Abraão e Ele deu, assim como prometeu o filho a Isaac e Ele deu, assim será na sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, diz que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu vejo duas coisas nesse versículo: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vejo gratidão e eu vejo promessa. Se o Senhor nos ajudou até aqui, irmão, nós temos uma promessa. O que Ele pode fazer na nossa vida daqui para frente. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Deus que te prometeu está de pé e está pronto, é seu, ninguém toma. Davi foi ungido 12 anos, 30 anos assume o trono, 18 anos esperando a promessa. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, com 30 anos, ele se tornou rei de Israel, mas ele perseverou em seguir o Senhor seu Deus. José tinha 17 anos, quando teve 2 sonhos, 13 anos se passaram, com 30 anos ele se tornou governador lá do Egito. E engraçado que
Deus ali também abriu um novo cargo. Não tinha vice-faraó. Mas Faraó disse para José, ó José, acima de mim não tem ninguém. E acima de você está eu. Você será meu vice aqui. Vice-faraó, por quê? Porque Deus havia prometido. Ele sonhou, confiou e Deus o abençoou. Quarto, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Ao versículo 5. Você pode continuar com sua Bíblia aberta aí que eu estou acompanhando. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Obedeça ao Senhor. 5. Fique no lugar que Deus te mandar. Versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Foi lá para onde Deus havia mandado. Ele ficou onde Deus mandou. Sabe o que eu aprendo aqui? Se Deus não mandou sair, não saia. Se Deus não te mandou sair, não saia. Não saia do emprego, não saia da igreja, não saia do negócio, não saia da empresa. Deus não mandou? Fique lá. Firma os seus passos lá e Deus vai te abençoar. Eu já parto aqui para o final. 6. Isaque prosperou em tempo e lugar improvável. É o versículo 12 o que diz. O versículo 12 do mesmo capítulo. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. O Senhor tem bênção para a sua vida. Ele foi próspero. Ele foi abençoado em lugar improvável. A bênção do Senhor. E eu gostaria de falar aqui um pouco sobre a oferta, porque o Senhor nos abençoa. Toda semente no reino de Deus é uma palavra sobre ela, tem uma palavra sobre ela: prosperará. A mídia está lá? O rapaz da mídia está lá? Põe aí a primeira figura aí, irmãos, por favor. Essa figura aqui, irmãos, a Bíblia diz que Isaque semeou e ele colheu 100 vezes aquilo que ele tinha semeado. Essa figura aqui simboliza muito bem a nossa oferta. Quando eu e você vimos à casa do Senhor. É pequenininha, mas é mesmo. Diante de Deus, a nossa oferta é muito pequena. E aí eu venho aqui na segunda-feira, eu coloco a minha semente. Eu venho aqui na quarta-feira, eu coloco a minha semente. Eu venho aqui domingo de manhã, 10 horas, eu coloco a minha semente. Domingo à tarde, 5 horas, eu coloco a minha semente. Domingo, 7 horas, eu coloco a minha semente. E aí eu vou semeando, porque aqui é reino de Deus. Por que eu conheço que aqui é reino de Deus? Porque a terra é boa e é fértil. Isso aqui é símbolo da semente de Deus. Da terra fértil de Deus. A igreja está prosperando. Igreja em outros países. Isso é reino de Deus. Segunda imagem. Com o tempo isso aí vai germinar e vai produzir. Olha aí, irmão. Ou a sua semente, isso é a sua semente individual. A sua semente quando você semeia no reino de Deus. E aí eu venho, e aí o resultado da minha semeadura de muito tempo aqui, né? Eu nasci no lar cristão, né? Mas de crente mesmo, acho que eu tenho uns 20 e poucos anos, 26 anos mais ou menos. E aí 26 anos semeando, ofertando, dizimando. E quando eu semeio, eu prospero. E quando eu dizimo no reino de Deus, a Bíblia, eu posso entender que há uma proteção de Deus sobre a minha vida. E aí isso acontece. E aí tem um videozinho aí, coloca o videozinho aí. Depois, o que acontece? Olha aí, irmão, o que vai precisar para a gente colher a nossa semeadura? Essa é a sua semeadura. Vai precisar disso aí. Invista no reino de Deus. Isso aqui é reino de Deus. Não perca a oportunidade de ofertar, de trazer a sua oferta, o seu dízimo no reino de Deus, porque você vai precisar de máquinas para colher aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas pastor, o que Deus está fazendo na minha vida é muito grande. Passa aí a última imagem agora. Amplia os teus celeiros, porque Deus vai te abençoar. Seja obediente a Deus e Deus vai fazer prosperar a sua vida, o seu caminho. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Você vai prosperar. Vamos cantar uma música aqui rapidinho. Eu gostaria de orar por você e já passar para o pastor. Preste atenção na letra dessa música. É o ano de amar e servir, né? Amar e servir andam juntos. Não tem como amar sem servir, não tem como servir sem amar. Então ame pessoas e sirva a Deus. Sirva pessoas e ame a Deus. Glória a Deus, vamos?